Doutor Álvaro sempre com a gente aqui no Band News Station, trazendo informações importantes, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. E hoje o doutor Álvaro vai falar sobre um assunto que tem chamado a atenção, né? Essa pneumonia misteriosa da Argentina, né? Que muita gente achou que poderia ser, sei lá. Depois que a gente viu com a Covid, né, doutor? Todo mundo ficou com um pé atrás. Mas parece que já terminou o mistério, que as coisas estão agora caminhando para algo que os médicos já conhecem, né, doutor Álvaro? Bom dia para o senhor. Bom dia, Barão, para a Gabi, para os ouvintes. Barão, você lembra de Wuhan, quando a gente ouvia os casos de pneumonia lá, quase 3 anos? Parecia que seria algo igual lá na Argentina, em Tucumã, que foi a província dos casos. Mas depois de uma investigação, Barão, eles descobriram um agente, que é um velho conhecido nosso. O bicho, Barão, chama Legionella pneumófila. Doença dos legionários. Né? É um palavrão. A legionela, Barão, sabe qual é a história? A história é engraçada. E lá por volta dos anos 70, nos Estados Unidos, eles tiveram a reunião de veteranos do exército americano num local. E uma reunião num lugar fechado, o circuito de ar-condicionado estava com problema. E aí começou as pessoas que participaram dessa reunião, que eram todos veteranos do exército americano, a ter pneumonia. E aí eles descobriram esse agente, que eles deram o nome Legionella, por causa dos legionários, das pessoas que estavam participando dessa reunião. Aí ficou esse nome, né, para esse patógeno. E, Barão, teve vários surtos de legionela descritos nos últimos 20, 30 anos, e esse bicho vive em circuito de ventilação, de ar-condicionado, especialmente temperatura mais elevada. É muito mais comum surto de legionela nos países de clima frio, por causa de sistemas de aquecimento. Então, lá na Argentina, eles começaram a investigar, e foi tudo no mesmo hospital. Foram pessoas, adultos, não foram crianças, idosos, né, que são mais suscetíveis a fazer uma pneumonia grave, e eles começaram a investigar, acharam, né, colonizando a legionela nesse circuito de ventilação, especialmente relacionado, ela vive na água, né, Barão? Então, assim, tem que ter controle de qualidade de água nos hospitais, sistematicamente você olhar com cuidado se tiver surto de pneumonia nesses locais, justamente dentro de instituições que recebem pacientes, mas eles acharam o patógeno. O tratamento dessa bactéria, Barão, os antibióticos derivados de penicilina, eles não cobrem essa bactéria. Então tem que ter um tratamento específico. A letalidade ela é mais alta em pessoas idosas com comorbidade. Tiveram 4 casos de óbito lá na Argentina, mas felizmente não é um patógeno novo, não precisamos ficar preocupados, né? Como a gente sempre fica com medo aí quando surge algo novo, de ser algum agente que a gente não conhece, mas a gente sabe tratar a legionela, existe antibiótico para isso, e os hospitais precisam fazer um controle rigoroso de biossegurança para que não tenha surto de legionela dentro de instituições de saúde. Eu ia perguntar justamente das perspectivas, né, doutor Álvaro? O senhor falou um pouquinho aí de tratamento, as pessoas estão preocupadas, né? Porque, como vocês falaram no começo, fica sempre todo mundo agora com aquele pé atrás, né? Acontece qualquer coisa, todo mundo já está pensando numa pandemia. São tratamentos comuns, acessíveis às pessoas? A gente já tem esses medicamentos disponíveis? Boa pergunta, Gabi. Sim, o tratamento é feito de antibióticos, de classes muito conhecidas da gente, macrolídeos, quinolonas, antibióticos já existem desde os anos 80. Então, a grande questão, Gabi, ouvintes, é a gente saber que é esse patógeno, porque às vezes você demora a suspeitar de legionela, mas dá para tratar, existe antibiótico para isso, os pacientes evoluem bem. Quando você atrasa muito o diagnóstico, e quando o paciente é idoso, tem um pulmão mais fraco, a imunidade mais fraca, aí sim eu posso evoluir para o contexto de gravidade, até óbito desses pacientes. Mas usualmente dá para tratar, não é um patógeno complicado com relação ao tratamento de antimicrobióticos. Agora, doutor, e para o Brasil? Essa doença pode pular o muro, pode ter algum surto no Brasil ou não há esse risco? Na verdade, Barão, já teve caso no Brasil de surto de legionela, mas é mais comum nos países onde tem um sistema de aquecimento mesmo, né? Nos países do hemisfério norte, que tem um inverno mais rigoroso. Mas dentro dos hospitais do Brasil, eu preciso fazer um controle de infecção hospitalar, para fazer o controle de biossegurança dentro dos hospitais. Fica tranquilo, doutor, abriu a porta aí, mas fique em paz. O pessoal está trabalhando, a gente sabe que você está no consultório, não tem problema nenhum, está tudo em casa. Tem mais dúvida aí, Gabi? Eu queria perguntar, doutor Álvaro, o que ela tem de diferente em relação à pneumonia que a gente conhece, né? Por que a gente ficou chamando de pneumonia misteriosa também por causa do patógeno, né? Como o senhor disse, mas tem alguma coisa que faz ela ser diferente nos sintomas, na forma como ela se manifesta?
Olha, essa bactéria, Gabi, é chamada bactéria atípica, ela não tem parede, né? Então, o que que acontece? Ela faz um quadro mais arrastado, de tosse, de febre, pode demorar um pouco mais e geralmente não responde muito bem à penicilina. Essa é a grande diferença desse patógeno, né? Que é o principal remédio usado, né, normalmente. Exatamente. Vamos parar de atrapalhar o doutor Álvaro, está trabalhando lá, o pessoal entrando no consultório, não queremos confusão. Imagina, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Band News Station. Doutor Álvaro deu um pulinho ali para explicar, porque muita gente estava curiosa mesmo, né, sobre essa pneumonia que surgiu na Argentina, então por isso a explicação é muito bem-vinda. Um grande abraço para o senhor, até a próxima. Tchau, Barão. Tchau, Gabi. Ótimo dia para todo mundo.